Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Investigar e ir a fundo nos problemas da cidade são papéis do vereador. Mas e quando a proposta é apurar a conduta do parlamentar aqui dentro da Câmara? Código de ética, corregedoria, são ideias que surgiram de quem teve a coragem de incentivar a fiscalização dos próprios colegas. E quem fez isso foi uma mulher. E ela disse mais: ser vereador é ajudar a limpar a sujeira. Aldaísa Esposati, vereadora de 93 a 2004, professora universitária e secretária de Assistência Social de São Paulo e referência em políticas públicas nesta área. É uma honra ter a senhora aqui no Vossa Excelência e de volta aqui no plenário. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada a vocês por essa possibilidade de lembranças de um bom tempo. Foi um bom tempo? Foi um bom tempo, seguramente, porque foi um tempo logo após a Constituição de 88, em que nós tínhamos, como sociedade, muita esperança. E, portanto, acho que talvez hoje, né, pensando que a gente às vezes carece de esperança. Muitas vezes. Exatamente. Então, esse tempo foi muito bom, porque era um tempo de criar possibilidades que até então não havia sido posta em prática. Como é que foi essa chegada aqui? A senhora foi líder do PT, foi presidente de comissão, a Comissão de Política Urbana, uma das mais importantes da casa. Sim. Então, primeiro eu venho para cá a partir de toda uma política ou de todo um movimento de enfrentamento ao então presidente Collor de Mello pelos estudantes. Então, eu fui eleita vereadora, sobretudo, por um movimento dos estudantes da PUC. É muito interessante isso. Então, a minha aliança foi muito forte com a juventude. A própria composição, no meu gabinete, eu era sempre a mais velha. Quer dizer, sempre eu tinha... A mais experiente. Mas eu estava sempre cercada de muita juventude, o que dava um tom mais forte, diríamos assim, a essa esperança. Acho que isso foi muito interessante. A gente vai falar muito nesse programa sobre investigação, como eu falei na abertura, mas acontece que a senhora chegando querendo investigar a si mesma. Como assim? Pois é, aconteceu um fato que para mim era inusitado, né? Eu estava ingressando no parlamento, eu tinha só a experiência do executivo, e um dos vereadores do PMDB, um radialista, não lembro o nome dele agora, ele fez aqui na tribuna uma declaração de que eu, como secretária, que eu fui das administrações regionais, na gestão da Luiza Erundina, porque eu fui vereadora logo após a gestão de Luiza Erundina, eu havia usado, veja, asfalto da usina de asfalto da prefeitura para atender pessoas e tal, querendo dizer que eu tinha praticado uma corrupção. E aquilo foi terrível, né? Então, eu abri, quer dizer, pedi a instalação de uma CPI para uma averiguação. Alguns vereadores, eu lembro a época, dizendo: você é uma louca, vai abrir uma CPI. CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. Isso é um bordão aqui que se tem normalmente na Câmara. E lembro que eu até solicitei a Zulaê Cobra Ribeiro, essa aliança feminina, para que ela pudesse presidir a CPI, porque daí eu soube que, como eu mesma estava me pondo como investigada, eu não poderia presidir a CPI. E assim foi a CPI, claro, desbaratou aquela, então, hoje nós chamaríamos de fake news, que esse vereador estava levantando, né? Muito deselegante, início de gestão, levantando uma coisa assim para aparecer. Foi um choque, tinha acabado de chegar. E isso foi mostrado que não tinha nem pé, nem cabeça, nem braço, nem perna. E com isso foi efetivamente superado e ficou tudo bem. Então, acho que a vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Certo? Cria um fato que não é um fato. E como é que funciona quando é assim? Porque a gente escuta alguns depoimentos
de que antigamente era mais respeitosa a situação, os debates eram mais respeitosos, eles ficavam só aqui dentro, poderiam ser de partidos diferentes, mas tinham um ideal em comum que era combater a ditadura de repente. Mas numa situação dessa que a senhora viveu, como é que é depois encontrar num cafezinho, encontrar num corredor? Como é que funciona nunca isso? É com olhos muito agradáveis, não dá para a gente ficar aqui dando uma de cinismo. Não, nunca é com agradável, porque eu acho que quando se diz que há uma certa, digamos, uma relação educada, é fato, embora a gente tenha cenas que chegam a tapas. Mas naquele momento em que eu fui vereadora, primeiro, eu acho que isso precisa ser muito marcado, é que nós mulheres tínhamos muito pouca presença na Câmara, historicamente, certo? E ainda naquela gestão, penso que nós éramos 5 mulheres, se eu não me engano. E aqui, a Câmara Municipal era até, como dizia Brasil Vita, então uma grande figura aqui, quase um patrono, ele dizia que isso era um clube inglês. Então você ia ali, ali fora, perto de um café, então você tinha a barbearia para os homens, o cuidado, a manicure dos homens, certo? Tinha o barbeiro dos homens, então você tinha toda uma masculinização da Câmara Municipal. Então, acho que isso também precisa ser colocado, porque construir, né, um espaço para a mulher foi também uma luta muito grande. Tanto que nós, até unidas, criamos um certo movimento que nominava Elas por Elas na política. Então, como é que nós mesmos, embora de partidos diferentes, poderiam realmente fortalecer a presença do gênero. Então começa daí, não dá para a gente imaginar, né, que tudo aqui fossem flores se havia realmente essa discriminação. Então havia por vezes, né, alguns vereadores um pouco mais gentleman, eles tratavam a gente, né, de uma maneira educada. Mas não queria dizer que levasse muito em conta aquilo que a gente dizia, colocava e pressionava. Né? Como se não ouvissem. Como se não ouvissem, ou como se fossem assim, manifestações sentimentais de baixa racionalidade. Eu acho que então eu diria que para mim, que vinha da academia, que trabalha com ciência, então era alguma coisa que era afrontoso, né? E isso foi bastante interessante, mas isso nos reforçou. E havia, eu diria, dentro da bancada do PT, que eu pertencia, a vinda, inclusive, da primeira bancada do PT foi marcada fortemente com a presença feminina, quer da Luísa Erundina, quer da Tereza Laiolo, e também uma outra vereadora que era, inclusive, radialista, a Irede Cardoso. Então, veja que uma bancada de 5 ou 6 membros, ela tinha um percentual feminino bastante interessante. Então, eu diria que esse foi também um certo momento de um grau de renovação. Outra coisa que eu vivi também foi o começo da constituição de bancadas religiosas. Muito interessante, porque não existia propriamente, ainda existia um referencial aqui na Câmara, claro, não de bancadas nominativas por posição na sociedade, mas por partido político. Então, aí já começou. Então, você dizia o bispo fulano, o pastor não sei o quê, entendeu? Não tinha padre, mas tinha uma sequência de toda a hierarquia evangélica. Então, acho que esse dado é interessante nesta mutação. Eu peguei ainda Antônio Sampaio como presidente da Câmara, que é uma das lideranças mais antigas, né, que a gente tem na cidade de São Paulo, a família Sampaio da Zona Norte. Então, acho que foi muito interessante, né, essa mutação. Então, eu diria que foi pós-Constituição, era um momento de esperança, mas era um momento de mutação. Que o que ficou escondido do legislativo, que tinha ficado escondido diante da ditadura, manietado, e que agora podia aparecer e aparecer de outra forma. A senhora falou da questão das mulheres e eu lembrei de um episódio aqui que a gente pesquisou antes de fazer o programa, de um bate-boca. Foi relatado assim, né, nos registros da Câmara, um bate-boca. Uma vez, enquanto um colega discursava,
Aldaísa Sposati sorriu e ouviu do vereador: tá rindo do quê? E aí a senhora ficou sem graça, está até escrito desse jeito, e pediu a palavra e foi até a tribuna. O senhor nunca vai me impedir de sorrir. Só porque está acostumado a uma postura autoritária, não precisa faltar com um decoro parlamentar. A senhora só tinha dado um sorriso. Quer dizer, eram pequenas coisas então, que eram afrontosas. Dá para perceber, né? Dá para perceber. Hoje isso seria descabido. Mas dá para perceber esse nível autoritário de controle. Tá rindo do quê? Pois é, eu até agradeço lembrar desse episódio, porque eu nem lembrava, certo? Sim, me chamou muita atenção. Não, é verdade, porque era gestual, eu não estava dizendo nada, absolutamente. Né? E não devia estar rindo disso, né? Nem sei. Conversando eu de não outra lembro coisa. do fato, mas o próprio relato é agressivo. Né? Então, é para a gente deixar registrado esse exemplo, né? Dessa dificuldade, porque vocês abriram caminho, né, para as mulheres aqui. Eu acho que dentro, veja, um pouco desse início, que era a busca da democracia, se tratava de enfrentar a discriminação. E isto é que deu origem, né? Inclusive eu tinha uma aproximação do Sindicato das Domésticas, e isso deu origem até a um projeto de lei, certo? Que é contra a discriminação no elevador. Eu nunca tinha pensado, de fato, que o elevador era um meio de transporte. Acho que a gente não pensa assim. Acho que é um transporte vertical. Eu não tinha. E aí eu fui me inteirar um pouco do que acontecia. E quando, na verdade, foi colocado que por conta da cor, por conta da discriminação, elas eram proibidas, não é? Ou as pessoas negras eram proibidas de usar o elevador social. Isso deu origem a toda uma discussão do social, né? Uma charge, inclusive, eu lembro bem, que estava no elevador uma senhora negra e uma outra moradora branca, e perguntam: mas o que você está fazendo aqui no elevador social? E vira essa negra e diz: nossa, eu gosto muito do social, eu gosto muito de conversar e tal. Então foi muito interessante essas questões, isso apareceu até em novela da Globo, a Carolina Ferraz boicotando uma pessoa negra que estava usando o elevador social, coisa assim, quer dizer, deu um bochicho, porque são formas sutis de discriminação que existe na sociedade. Então, eu acho que esse tempo aqui, eu diria, na Câmara, e pensando agora, né, em tudo isso, a gente percebe que era um momento de ruptura, né, de alguns comportamentos que eram antidemocráticos. Então, eu acho que foi muito uma marca, quando eu estou tocando em gênero, estou tocando em cor de pele, eu estou dizendo um tanto de que nós enfrentamos isso. Quer dizer, era um mundo pós-ditadura e um mundo democrático. Então, dessa questão dos elevadores, surgiu a lei de 96, que acaba com a divisão entre elevador social e elevador de serviço. Agora, veja, essa é uma coisa que a lei termina, mas agora, ainda durante a pandemia, um prédio ali na Faria Lima, onde funcionava uma empresa chinesa, adotou uma posição de proibir que os trabalhadores dessa empresa chinesa circulassem pelo elevador, porque como o vírus da Covid tinha procedido da China, logo eles eram vetores do vírus. Então isso, na verdade, foi extremamente agressivo, isso sem conversar mesmo com eles. Eu conversei aqui com o vereador Eduardo Suplicy e nós fizemos uma representação para o Ministério Público, né, dizendo que era proibida a discriminação em elevadores, eles não podiam fazer isso. Quer dizer, uma coisa é você ter os cuidados. Estavam descumprindo a lei. Completamente. Então, só para dizer que, apesar de que isso aconteceu em 96, por outras razões a gente viveu, mas também raciais, viveu isso em 2020. Vamos falar então mais sobre a atividade parlamentar da senhora no próximo bloco? Pois não. É isso, Vossa Excelência a Memória volta já, não sai daí. Vossa Excelência, a memória.